Estamos aqui em Poço da Cruz, o coração do município de Ibimirim, na parede principal da barragem Engenheiro Francisco Saboia, mais conhecida como açude Poço da Cruz, o maior reservatório de água do estado de Pernambuco, construído pelo Departamento Nacional de Obras Culturais Secas, DENOX, com o intuito de assistir de forma mais continuada as localidades mais atingidas pela seca do Nordeste, fugindo um pouco daquele só assistencialismo emergencial. Essa barragem foi construída com o objetivo de atender tanto essa região do Moxotó, como também as regiões vizinhas, na agricultura familiar, na pesca e também na agricultura irrigada. Essa só veio acontecer em 1970, com a construção do perímetro irrigado Moxotó. Eu, quando cheguei aqui, já foi nos anos 70, que eu comecei a trabalhar nos anos 70, já no estudo já do perímetro, levantamento de áreas, indenização de áreas e as construções dos canais. É indiscutível o desenvolvimento que esse açude, essa barragem, Poço da Cruz, trouxe para o município de Ibimirim. Na época, não município, né? Apenas a região do Moxotó. O crescimento populacional de pessoas em busca de trabalho, consequentemente o crescimento socioeconômico e cultural se deu. E assim foi permitido a essa região se desmembrar do município de Inajá, a quem pertencia. E em 1963 deu-se a emancipação. Essa região tornou-se município e o distrito mais próximo, Ibimirim, tornou-se cidade. O açude de Poço da Cruz, depois da construção, foi um grande benfeitoria para o nosso município. Tanto de investimento da agricultura, cultura. Foi também um grande desenvolvimento que trouxe várias logísticas para a cidade e o desenvolvimento social. Daquela época ali em Poço da Cruz, ele era assim, que nem um tipo de uma chácara, sabe? Lá era, assim, tinha muitas festas, muita coisa mesmo, tinha muitas festas de Poço da Cruz no tempo que o açude funcionava. Vinha muita gente de fora, sabe assim, no tempo que tinha festa, vinha muita gente de fora. O carnaval aqui mesmo no Mirim, em Poço da Cruz, era bom demais, vinha todo mundo de pesqueira, vinha de todo canto. Porque tinha, a maioria do pessoal que trabalhava aqui tinha mais de 2.000 pessoas. Agora não, que acabaram com ali as casas que tinha, ali mesmo, tinha aquelas casas ali do CEPA ali, tinha clube, tinha tudo ali, depois foi reformado, fizeram aquelas casas ali era clube de dança, era tudo, era muito bom nessa época. A idealização dessa barragem se deu ainda na década de 1920, no governo do presidente Epitácio Pessoa, quando foi criada a Caixa Especial de Irrigação no Nordeste, que visava, né, um desenvolvimento mais efetivo, que saísse daquele assistencialismo, sabe, emergencial, como eu já falei. A serviço do IFOX, Inspetoria Federal de Obras Culturais Secas, vários geólogos, tanto brasileiros como estrangeiros, vieram para essas partes mais castigadas do Nordeste fazer estudos, né, para ver de que forma podia socorrer os nordestinos. E aqui, nessa parte do Moxotó, eles viram uma desertificação muito acentuada, certo? Muito acentuada, muito progressiva também. E logo foi indicado a construção dessa barragem para esse local. Porém, nessa época, o cenário político brasileiro vinha passando por questões difíceis e muitas verbas foram cortadas e o projeto do açude foi engavetado. Depois da Revolução de 1930, Getúlio Vargas, já com a casa mais arrumada, resolveu desengavetar esses projetos pela urgência que se fazia nessa região do Nordeste. Então liberou para a construção dessa barragem. Porém, o IFOX, que hoje é DENOX, né, a Inspetoria Federal de Obras Culturais Secas, veio para essa região e começou a preparar tudo para a construção do açude. Então foram construídos vários aparatos. Por exemplo, a casa de força foi uma das coisas que foram primeiro construídas, as oficinas, casas, né, para abrigar engenheiros, escritórios e também um almoxarifado. Essas foram as primeiras construções que foram feitas com o aparato para a construção desta barragem. A construção dessa barragem sofreu várias interrupções.
As décadas de 1930 e 1940 foram de paradas e recomeços, paradas e recomeços. Os próprios rumores de uma Segunda Guerra Mundial também foi motivo para que toda essa obra parasse, para só depois ter uma continuidade. Só foi na década de 1950 que a barragem começou de fato a ser construída. Em 1957 ela foi concluída e a inauguração da mesma só se deu em 1959. Quando foi inaugurada, né, pelo então ministro do governo de Juscelino Kubitschek, o Marechal, né, que assim o chamavam, Hernani do Amaral Peixoto. Muitos falavam que o presidente ia estar presente e tal, mas não, ele foi representado por esse ministro, que ele era o ministro de Aviação e Obras. O ministro Hernani do Amaral Peixoto descerrou a faixa de inauguração acompanhado de bandas marciais, tanto a bandinha local do Grupo Escolar do DENOX, como de bandas que vieram de outras cidades vizinhas. E também foi acompanhado pelo hino de Poço da Cruz, hino esse feito pelos professores da década de 1950, exatamente para esse momento. E fala-se que foi uma festa grandiosa, onde os alunos cantaram esse hino e todo mundo ficou encantado, tanto o ministro como a sua comitiva. O livro Poço da Cruz, Reminiscências de uma Bela Época, da minha autoria, traz a letra desse hino, que encantou a todos no momento da inauguração. E esse hino, a letra diz assim: Poço da Cruz, pedaço de todos, do Brasil, pátria amada, trabalhando com fé e coragem, começando pela alvorada. Poço da Cruz, feliz e quieto, nós queremos honrar o rincão, o teu nome ficará para sempre, gravado no meu coração. És o filho do velho sertão, onde o amor e o trabalho se faz. Trabalhamos com fé e servimos, porque a glória nos vem outra vez. Poço da Cruz, feliz e quieto, nós queremos honrar o rincão. Cada filho terá para sempre o teu nome junto ao coração. Poço da Cruz, na época de sua formação, ele era composto por particulares, aquelas pessoas que moravam fora do acampamento que foi montado, e o acampamento, né, que era todo guardado, onde só podiam entrar, só podiam morar e ficar funcionários, engenheiros, pessoas que tivessem alguma ligação com o DENOX. Estamos aqui diante da primeira vila construída para abrigar os funcionários do DENOX, né, a Vila dos Motoristas. Não porque aqui só morasse motorista, mas foi colocado o nome em homenagem a esse profissional. A origem do nome Poço da Cruz, ele é permeado por várias lendas. Porém, todas essas lendas estão situadas em histórias que aconteceram no século XX, né, como a passagem de Lampião por essa localidade, quando um de seus cangaceiros matou um morador, e na beira de um poço que realmente existe, o Poção do Açude foi construído sobre ele. Deixaram lá nesse local uma cruz fincada, então logo passaram a chamar Poço da Cruz. A outra lenda conta da passagem de romeiros, que indo em direção ao Juazeiro do Norte, em Romaria, um desses romeiros acabou morrendo à beira desse poço. O mesmo levava uma cruz nas costas e essa cruz foi fincada à beira do poço pelos seus acompanhantes. E então daí, a partir daquela cruz, junto ao poço, as pessoas passaram a chamar o lugarejo de Poço da Cruz. Porém, a origem de Poço da Cruz remota ao século XVII. Né? No livro Poço da Cruz, Reminiscências de uma Bela Época, né, de minha autoria, consta alguns documentos, né, de Seis Marias, né, tanto de doações de terra pela coroa, como também de algumas compras, onde o nome Poço da Cruz claramente já é visto. E aí isso vem a demistificar, né, todas essas lendas que rondam a origem desse lugar. A origem mais provável do nome Poço da Cruz é que tenha surgido de um costume português, né, de quando ganhavam terras ou doadas ou mesmo compravam, eles tinham o costume de fincar uma cruz de ferro ou de madeira naquele local delimitando suas terras. Esse costume também se dava, era em respeito à igreja, né? Eles ali achavam que estavam declarando sua fé e seu compromisso também com a igreja. Acredita-se que essa cruz, né, que foi fincada à beira deste poço chamado Cacimba do Gado, como eu já disse, um poço
sobre o qual o açude foi construído pode ter sido colocado pelo mestre de campo Pantaleão de Siqueira, né, Barbosa, e de seu irmão Manuel de Siqueira, que ganhando terras da coroa chegaram por essa região e começaram a fazer a marcação do seu território. O poço sobre o qual o açude foi construído e que também deu nome ao lugar, ele era chamado Poço Cacimba do Gado. Servia como bebedouro de animais, né, de criação, e também para aqueles moradores ribeirinhos plantar, né, o que a gente chama de agricultura familiar. Existe uma lenda que diz que esse poço nunca secava e que também, pelo açude ter sido construído sobre ele, esse açude também nunca chegará a secar totalmente. Uma curiosidade interessante é que, aqui em Poço da Cruz, é que logo no começo da construção das barragens, né, antes de existir essas vilas construídas para os trabalhadores morarem, essa aqui é uma das vilas, a Vila do Hospital, eles, sem ter abrigo, construíram, onde hoje é a parede principal da barragem, uma ruazinha toda de palha. Então tinha várias casinhas de palha e muitos foram trazendo suas famílias e ali foram morando. E era chamada Rua da Palha. Só que um dia alguma coisa lá aconteceu e essa rua veio a sofrer um incêndio. Foi um incêndio grave, porém grave no sentido de que eles perderam tudo, mas graças a Deus não houve nada mais. E então, desesperado, os engenheiros do DENOX, principalmente o Dr. Idel na época, aperreado com a situação de todos aqueles trabalhadores sem teto, né, sem ter onde ficarem, ele entrou em contato com seus superiores e começaram rapidamente a construir uma outra vilazinha que fica onde hoje próximo onde hoje é o sangradouro do açude. Mas aí faltou verba e só foram construídas as paredes. E aí os servidores tiveram que se mudar para lá e improvisavam, faziam tetos de papelão, de plástico, do que tinha à mão. E também essas casas não tinham porta. E logo botaram o nome da rua de Rua do Vento. A construção dessa barragem trouxe alegria para muita gente, mas ela também trouxe dores e desespero para outros, principalmente aqueles que moravam em Jeritacó, né, lugarejo aqui próximo que foi inundado pela primeira cheia do açude. Numa carta ao jornal Diário de Pernambuco, foi em 1 de setembro de 82, seu Abdias de Siqueira relatava essa tragédia, numa matéria que ele chamou de O Sertão Vai Virar Mar, onde ele conta que foi triste a situação, porque as águas chegaram de repente, quando o DENOX tinha dito a ele que seria apenas uma laminazinha d'água que passava por lá, e essas águas chegaram de repente, inundaram e acabaram com parte de casa de moradores e também com a igreja, né, de Santana, daquele povoado. Tudo isso ficou submerso, né, debaixo das águas. E também, nesse açude, ficou submerso coisas interessantes, como uma fábrica de caruá, né, que também existia próximo ao Poço do Boi e a Jeritacó. Essa fábrica também ficou sobre as águas. E também a gente tinha uma linhazinha férrea, onde existia vagões, né, que fazia transporte de pessoas e de materiais de uma pedreira para a outra durante a construção. Essa linha férrea não foi retirada, ela foi coberta pelas águas. Porém, quando o açude secou, né, veio a ter um colapso, ninguém encontrou mais nem restos dessas linhas. Outra coisa interessante sobre a história de Poço da Cruz é que nenhum documento comprova que Lampião já passou por aqui. Porém, a gente sabe que Poço da Cruz tinha um filho da terra, né, o senhor Zé Isídio, que por algum tempo foi cangaceiro de Lampião. O mesmo, numa entrevista nos anos 90, afirmou que na época o cangaço era atrativo. Então ele, muito jovem, se sentia encantado e resolveu seguir Lampião por um bom tempo. Então é bem provável que Lampião, por ter esse cangaceiro, né, no seu bando, filho da terra, algumas vezes possa ter passado por aqui em visitação à família, mas nada disso é comprovado em documentos oficiais. São apenas suposições. Mas e a cruz? Aquela que era fincada à beira do poço e que deu nome ao lugarejo. Aonde ela está? O que foi feito dela? Bem, nós temos duas histórias. Na primeira história, conta que essa cruz foi retirada do poço durante a construção e foi colocada em cima da pedreira principal, né? E lá formou-se um cruzeirinho. A outra versão fala de um senhor chamado Chico Torres, que pegou esta cruz e ela, não tendo mais utilidade, levou para suas terras e colocou na frente de sua casa.
E muita gente acredita que essa versão é a verdadeira por conta de seu Chico Torres ser um rezador e ser muito ligado assim à religião, à espiritualidade.